O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje saltamos para o final do capítulo 12 de São João, que é muito importante. Por quê? No final do capítulo 12, São João faz como que um resumo de toda a primeira parte do seu evangelho. Nós sabemos que no capítulo 13, nós temos o início da hora de Jesus. E é muito interessante que São João começa já no capítulo 13, versículo 1, dizendo: estava próximo o dia da Páscoa. Ou seja, tudo que vem daí em diante, outra coisa não é, senão um relato da Páscoa do Senhor. Um relato do sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro imolado do Novo Testamento. Ora, esse final do capítulo 12, portanto, é um momento em que Jesus faz uma síntese do seu ensino no Evangelho de São João e, ao mesmo tempo, faz o último apelo. Já o versículo 44 começa de um modo forte. Jesus exclamou em alta voz. Jesus gritou. Ou seja, o que vem daí para frente é um brado, é um grito, é algo veemente, algo que demanda toda a nossa atenção. O que ele gritou? Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Ou seja, ele coloca no centro a fé. E ele diz que quem crê nele, quem deposita toda a sua fé nele, na verdade, crê no Pai que o enviou. Ou seja, Jesus deixa muito claro tanto a sua procedência divina, quanto o fato de que o Pai é, como nós dizemos, fons et origo. Ele é o princípio da Trindade. Ele fala primeiro da fé. Depois, ele traduz a fé na visão.
quem me vê, vê aquele que me enviou. Ou seja, isso não significa apenas aquilo que diz São Paulo na carta aos Colossenses, ou o início da carta aos Hebreus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o esplendor da glória do Pai, ele é a expressão exata do seu ser, nele está a plenitude da divindade corporalmente. Mas ele está dizendo que a visão de Cristo, a contemplação de Cristo pela fé, é a própria contemplação da Trindade. Olhar para a humanidade santíssima de Cristo, para Deus encarnado em Cristo, é como ter um binóculo para contemplar o mistério da Trindade. Uma vez que as pessoas divinas são relações eternas e, portanto, se implicam mutuamente. Quando eu digo Pai, já estou dizendo Filho e Espírito Santo no mesmo ato. Porque as três pessoas são inseparáveis e se auto-implicam enquanto pessoas divinas. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mais uma vez, ele retoma um tema já diversas vezes repisado no Evangelho de São João, desde o prólogo. Quando, por exemplo, São João diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Aos que o receberam, porém, isto é, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, o poder, a habilidade, a capacitação de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ele vem ao mundo como luz. Ele é o iluminador. É ele que ilumina as nossas almas para que nós possamos crer. É ele que faz com que a luz da fé, esse lume superior, divino, comece a nos fazer enxergar verdadeiramente Deus por trás de tudo. Santo Agostinho, nas suas Confissões, relata que quando ele começou a crer, é como se uma luz tivesse entrado em sua mente. Todos nós, quando nos convertemos, isso aconteceu conosco, com a diferença de que, geralmente, as nossas conversões são conversões morais. Depois são intelectualmente processadas. No caso de Santo Agostinho, foi exatamente o contrário. A conversão dele foi primeiramente intelectual. Depois é que ele se converteu moralmente. E nesse caso, portanto, como ele era um homem que tinha um intelecto muito aguçado, a percepção da luz da fé foi mais clara, foi mais sensível. Ele a pôde captar de modo mais consciente. Mas essa luz da fé é o que nos faz crer. Ela é, por assim dizer, acesa em nossos corações pelo Cristo, pelas palavras do Cristo. E ele vai falar sobre isso na sequência. Se alguém ouvir as minhas palavras, e aqui é a palavra rema. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, e aqui a palavra é a palavra logos. É muito interessante isso. O logos que eu falei, o julgará no último dia. É como se Jesus estivesse falando na boca de Deus Pai. No primeiro momento, se alguém ouvir as minhas palavras, eu não julgo. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Mas ela demanda um desejo suscitado pela graça divina de crer. Porque a fé não é resultado de uma dedução lógica. Não é, por assim dizer, o resultado de uma equação matemática. A fé é um assentimento interior, a gente consente, a gente concorda. Mas por quê? Porque o nosso intelecto é movido pela vontade. E essa vontade de crer é reforçada por Deus. Isso, o Quarto Concílio Lateranense chama de pium affectum credibilitatis. Piedoso afeto de credibilidade. É como se a luz divina suscitasse a nossa admiração. É como se, pela sua palavra sobrenatural, por esse lume da revelação interior do Espírito Santo, Deus nos conquistasse. Mas, para que nós possamos crer, é necessário que haja certa bondade em nós, pela qual nós queiramos abrir o nosso coração a Deus, pelo qual nós queiramos abrir as portas para a luz da verdade. Por isso Jesus diz: quem me rejeita, não rejeita as minhas... Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. E aqui parece que ele fala na boca de Deus Pai. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. O logos que eu falei, o julgará no último dia. Ou seja, o Filho, a palavra encarnada, é que vai julgar. No último dia. No dia do Senhor. Naquele dia, que é um dia, em que Deus vai acertar as contas com a humanidade, mas de que modo? Dizendo: eu só tenho uma palavra. Não há uma revelação posterior, como pretendem os muçulmanos, por exemplo. Eu só tenho uma palavra. Essa palavra é o meu Filho, que eu enviei, o Filho que eu digo desde toda a eternidade, o Filho que é pronunciado por mim, que é dito por mim. Ele é o Logos, ele é a palavra eterna, ele é inclusive a lógica que está por trás de todo o universo, ele é a lei eterna, que dá razão de ser a todas as coisas. E vocês rejeitaram isso para fazer a própria vontade. No último dia ficará tudo claro. Todos verão o resultado das suas escolhas. Quem acolheu bondosamente a luz divina para praticar a vontade de Deus,
e quem a rejeitou para fazer a própria vontade. Agora, nesse momento, existe ainda uma ambiguidade. Luz e trevas, como que caminham lado a lado. Mas no dia do Senhor, a luz vai iluminar a todos. Então todos verão com clareza quem é Deus, qual a sua vontade, e o quanto criaram barreiras em seu coração para não acolher a sua luz. Diz Jesus: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento, e aqui ele está se referindo ao mandamento da fé, é vida eterna. É muito óbvio isso no Evangelho de São João. Já no capítulo 3 ele diz: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, sobre ele cai a ira de Deus. Ou seja, a fé é a vida eterna. É o início da vida eterna, já começada, agora em nós, como dizem os teólogos, incoada, a palavra também existe em português, é iniciada em nós e que vai produzir os seus frutos na eternidade. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. No sentido de que o Pai o falou. Não que o Pai lhe falou. Muito interessante isso. O Pai diz o Filho eternamente. E o Filho é uma expressão exata do ser do Pai. E quem fechou as portas para ele, fechou as portas para a graça. Vejam, para o Evangelho de São João, iluminar é a mesma coisa que salvar. O Filho salva quando ele ilumina. E a fé penetra em nosso coração. Salvar é iluminar. Como é que a salvação se difunde? Pela luz da fé que brilha no coração dos que creem. É Deus salvando. Não há uma salvação em termos meramente escatológicos. Ou seja, você fez todas as podridões nessa vida, você viveu de costas para Deus, de costas para o fim último. Aí no final, Deus, porque é bonzinho, vai te salvar. Não é assim. Deus é bom. E como Ele manifestou a sua bondade? Se fazendo homem por nós. Morrendo na cruz em nosso lugar. Não há outra palavra. A palavra é Cristo. Ou eu o aceito, ou eu o rejeito. Mas a palavra é Ele. Portanto, nós poderíamos dizer que estes versículos finais do Evangelho de São João são extraordinários, são maravilhosos, são a síntese de toda a primeira parte do Evangelho de São João e são, por assim dizer, o último apelo à fé. É Cristo dizendo: se vocês não querem crer, agora vocês não vão sentir muita diferença. Mas lá no último dia, quando tudo ficar claro, vocês vão perceber que péssimo negócio que vocês fizeram. Pela ruindade do coração, pela malícia da vontade, resistindo em crer na única palavra que Deus tem, que é o seu Filho encarnado. Tudo isso é muito sério. E nos mostra o quanto nós não podemos brincar com a fé. Já São Tomás de Aquino, no início da Suma Teológica, diz que
o conhecimento exato de Deus é a única via da salvação. E eu só conheço Deus em Cristo. Como diz São João nos Atos dos Apóstolos, São Pedro, aliás, nos Atos dos Apóstolos, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqueles que de boa fé permanecem na ignorância, a igreja sempre disse que se fizer um ato de fé, ainda que um ato de fé assim, um pouco incerto, se fizer um ato de caridade, um ato de amor a Deus, um ato de fé e de caridade, podem ser salvos. Mas aqueles que, conhecendo a verdade, a rejeitaram, por melhores pessoas que sejam, como o que nos salva não somos nós mesmos, mas é Cristo, não há salvação para aquele que dá as costas à fé. Mas nós temos que ver, porque se a pessoa é um cristão que não é confesso, é um cristão anônimo, é um cristão assim que ele não quis concordar com a igreja, mas era uma pessoa boa, era gente boa, fazia o bem, era uma pessoa muito amável, etc. Ainda que ele não tenha manifestado a fé pública, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não existe fé que não seja pública. Nós somos obrigados a confessar a fé. Como diz Jesus, quem me confessar, eu também o confessarei diante dos homens. Mas quem me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não existe fé que não se torne, de fato, uma mudança completa de orientação da própria vida para o fim sobrenatural que é Deus. Que nós percebamos o peso dessas palavras e que assim nos importemos com esse primeiro mandamento de Cristo. Veja, no capítulo 13 ele diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o outro mandamento do Evangelho de São João. Mas ele é um fruto do primeiro. Eu tenho que crer, porque, como diz São Paulo, a fé opera pelo amor. Mas sem fé, como diz o profeta Miqueias, e depois o autor da carta aos Hebreus, e também São Paulo aos Romanos, é impossível agradar a Deus.